E hoje foi o dia que a gente tava mais esperando. Hoje, finalmente, foi o dia de pintar o quarto, amigas. Vocês não estão entendendo. De todas as partes que eu tinha aqui nesse quarto, essa foi a mais esperada por mim, tá? Que foi a parte de pintar e de botar todos os pisos. Eu tava tão ansioso por esse momento. Começamos todo o processo lixando a parede pra poder aderir a massa e não ficar nenhum gruminho, tá? Quando a gente fosse passar o rolo. E essas partes brancas que tem nas paredes é um pouco de massa corrida que a gente teve que aplicar em algumas partes que não tinha como passar a tinta sem passar isso. E como vocês sabem, eu sou apaixonado pela cor tinta branco gelo e eu tive que fazer essa tinta pra gente poder aplicar aqui na parede. Eu peguei e fiz a tinta, né, com duas bisnagas de duas cores diferentes, que foi a cor preta e cor verde. Depois que eu terminei de fazer a cor, eu fui testar na parede pra ver se tava agradável, se tava uma cor bonita, né, e se eu gostei. E eu amei a cor e eu fui lá e continuei fazendo. Só que teve uma coisa que a gente errou, gente, que era pra gente ter varrido a parede depois que a gente terminou de lixar, porque solta muita poeira, então daí a gente teve que parar pra me varrer. Logo depois que eu terminei de varrer, né, gente, a gente foi continuar pintando e foi a parte mais legal que eu achei daqui. Porque eu não sei se vocês sabem, mas pintura em si é uma coisa muito terapêutica, ainda mais se você pintar uma parede de outra cor, vai ser muito mais satisfatório. A gente foi pintando ali tudo certinho, né, gente, foi criando vida essa parede, né, porque tava muito manchada, porque teve muitas cores de cimentos diferentes, e aí essa cor branca, branco gelo, ainda assim ficou muito fofinho. Eu queria em si aplicar primeiro uma massa corrida nessa parede, pra depois a gente vir com a tinta, que ia ficar com o acabamento muito mais bonito. Mas não deu pra aplicar, tá, amigas? Mas eu pretendo aplicar no futuro, tá? E eu quero fazer uma parede de destaque com a cor muito mais... não sei explicar, mas é uma cor bem mais cintilante. E a tinta que a gente tava usando foi a tinta que foi usada no meu quarto. Então daí só tinha meio balde de tinta. Então acabou bem no meio do processo. Só que meu pai tinha comprado outro balde de tinta novo. Eu peguei, abri tudo certinho. Criei a tinta branco gelo, né, gente? Porque a tinta que vem branco puro. Então daí você que tem que colocar as bisnagas e criar os branco gelo. Se vocês quiserem que eu ensine a vocês como fazer a tinta branco gelo, deixa aqui nos comentários que eu vou deixar pra vocês a quantidade de gotas que eu coloquei pra poder criar essa cor. Daí a gente foi finalizando, tá, gente? E essa parte foi bem mais fácil do que eu imaginei, porque tem a porta e a janela. Então foi muito menos tinta que a gente usou. E logo depois que a gente terminou de pintar todas as paredes, foi a parte que eu fui fazer os acabamentos, né? Que meu pai queria que a gente pintasse bem rente a telha. Daí eu te peguei umas caixas de cerveja e subi em cima, tá, gente? Aqui é uma loucura, mas a gente consegue fazer tudo. Daí hoje a gente vai fazer só a primeira demão, tá, gente? E amanhã a gente vai fazer a segunda demão pra poder finalizar tudo e finalmente conseguir começar a colocar os pisos.